O que é promessa? Promessa é quando a pessoa te promete alguma coisa e fala, daqui tantos dias eu vou te fazer algo por você. Então é uma promessa, né? Então Deus, Ele fez as suas promessas nas Sagradas Escrituras. E até aqui, todas as promessas que Ele fez, a maior parte já se cumpriram. Então Ele não deixou de honrar a sua palavra. Como Ele disse, que passa o céu e passa a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Então nós temos a promessa de salvação, que vamos estar falando hoje, e essa promessa, ela vem se cumprindo, e para nós, nos nossos dias, essa promessa, ela foi mais enfática, quando o Senhor Jesus veio aqui na terra, para padecer por nós, para ser levantado ali na cruz do Calvário. A promessa para nós foi extraordinária. Houve uma mudança muito grande, porque no passado, no Antigo Testamento, o Senhor, Ele fizera todas as coisas, fez tudo lindo, bonito, e fez o homem à sua imagem e semelhança, e colocou no jardim, deu algumas ordens, mas ali o homem veio a fracassar, veio a errar, e assim o homem pecou contra Deus. E ali em Gênesis 13:15, o Senhor faz uma promessa, que da mulher nasceria um que ia esmagar a cabeça da serpente. E para nós, e de lá para cá o Senhor vem fazendo as promessas para o povo. Eu vou tirar, levantou o povo se corrompeu, Deus salvou uma família, não foi? Família de Noé. Aí de Deus salvar essa família de Noé, Noé falou, daqui para frente você vai crescer, vai multiplicar, vai povoar a terra de novo, através da família de Noé. Aí Deus vem fazendo as promessas de pessoas, sai da sua terra, e vai para a terra que eu vou te mostrar, e eu vou te abençoar nessa terra. E Deus cumpria as suas promessas, e Deus foi escolhendo as pessoas e salvando as pessoas. Porém, a salvação que Deus dava para as pessoas era um livramento, e nessa caminhada Deus escolheu um povo para si, que foi os hebreus. Deus escolhe esse povo para ser o Deus deles, para ser o rei deles, para ser o governador deles, para reger eles em tudo. Aí Deus escolhe os hebreus. Porém, a promessa de Deus para os hebreus é que eles iam possuir uma terra. Deus ia colocar eles numa terra que manda leite e mel, uma terra que eles iam ter o pão sem escassez, que eles ia ter prosperidade, ia ter as suas casas, ia ter tudo aqui na terra, ia ter as bênçãos do Senhor também. O Senhor Deus ia o abençoar, de uma forma, e Ele ia livrar, porque salvação significa livramento, né? Significa ser salvo das coisas, do inimigo, do perigo. Então Deus falou assim, eu vou abençoar esse povo, essa nação, e eu vou salvar essa nação. E Deus por várias vezes salvou essa nação dos seus inimigos, o qual deu a vitória. Então nós sabemos que hoje ele tem a nação de Israel, que é um povo escolhido pelo Senhor, e o Senhor o tirou lá do meio
das nações e escolheu para ser o seu Deus e salvou e livrou de muitas coisas e honrou esse povo. Porém, a promessa deles era terrena. Eles não tinham essa promessa, o qual nós temos hoje, depois da vinda do Senhor Jesus. Que a promessa deles aqui era terrena. Vocês vão ter casa, vocês vão ter suas terras, vocês vão ter as suas tribos, as suas nações, você vai ter o seu povo. Mas a promessa dele de ir para o céu não tinha. Sim ou não? Irmão, concorda? Concorda, irmãos? A promessa deles era que eles iam viver em paz, eles iam ter tudo aqui na terra. Então, é por isso que hoje muitas pessoas vivem como se não fosse para o céu. Eu vou ter tudo aqui, vou ter empresa, eu vou ter fazenda, eu vou ter ouro, eu vou ter prata, vou ter mansão. Aí ele vive como se nunca vai morrer, como se ele é eterno, e esquece que nós temos um alvo a ser seguido, que é o nosso reino não é aqui. Naquela época o Senhor prometeu o reino, ser reinado aqui, mas agora nós temos uma nova visão. A nossa nova visão é através do Senhor Jesus Cristo, que veio aqui na terra, se tornou homem e morreu na cruz do Calvário e nos pregou o reino dos céus, não pregou o reino da terra. Aí vem a diferença. Nós vamos reinar, nós estamos servindo a Deus, nós estamos na terra, mas através do Senhor Jesus Cristo, a promessa que Ele fez de levar nós para o céu. Então nós estamos aqui nesta manhã e a nossa convicção é que nós vamos ser tirados desse mundo. A nossa convicção é que nós vamos sair daqui, que nós não vamos ficar aqui nessa terra. Então a promessa de salvação para nós é a maior que tem de todos os tempos, é esta. Porém, eles lá não tiveram essa promessa, mas através da obediência que aqueles tiveram ao Senhor, eles também, através da igreja, eles vão alcançar a salvação também, por causa de Jesus Cristo, por causa da igreja. Então eles também vão entrar nessa promessa, porque aqueles que foram obedientes ao Senhor, Deus então os justificou, e naquele dia eles também vão ser salvos. Como nós vemos aí que Elias foi arrebatado, nós vemos Enoque que foi arrebatado, nós vemos que Moisés, Deus escondeu o corpo dele, e depois mais tarde no Monte da Transfiguração ele aparece lá na nuvem, Moisés e Elias falando com eles ali. Então nós vemos que o Senhor o salvou, mas a salvação veio para a igreja. A salvação para nós hoje, nós entendemos que é buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas aqui na terra vão ser acrescentadas. Nosso coração não pode estar nessas coisas aqui. Podemos ver tudo, mas o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é olhar para o céu e falar assim: a qualquer momento o Senhor pode me buscar, e tudo que nós conseguimos aqui, está em nosso poder, vai ficar aqui. Nós não vamos levar nada, não vamos ter a nossa salvação eterna. É isso que o Senhor Ele prometeu para mim, para os irmãos aqui nesta manhã. A salvação é um dos a introdução. A salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso que nos mostra o Evangelho de João, no capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. E nesta manhã vamos falar 3 pontos aí: a promessa da salvação, a natureza da promessa da salvação, a promessa e perseverança na salvação. Então nós vamos ver o que os irmãos só recordar aqui, porque os irmãos sabem que nós, nesses últimos dias, a nossa salvação é encontrada em Jesus.
É Ele que nos fez a promessa. Ele veio e falou assim: aonde que eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Então, mas lá no passado foi assim: Deus descia na nuvem e falava, Deus bradava, e o povo ali escolheu aquele povo, né? E Deus ali não tinha prometido levar eles para cima. Deus prometeu para você: eu vou cuidar de vocês, e vocês vão trabalhar na terra. Mas agora para nós tem duas opções para nós, duas coisas para nós: nós vamos trabalhar na terra, mas o nosso alvo é chegar no céu, é obedecer a palavra do Senhor e chegarmos até o céu. Nós vamos estudar a respeito da mais importante das promessas divinas, a promessa da salvação. Ela continua sendo a principal promessa de Deus para a humanidade. Deus de que adianta ter prosperidade, saúde e não ter a salvação? É uma pergunta para nós. A doutrina da salvação revela-nos quão grande é o amor e a graça de Deus para conosco. Quando ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos os filhos de Deus que creem nessa promessa não podem viver de qualquer maneira, sem santidade, sem ter o devido cuidado com sua conduta diante de Deus e do mundo. Também não podemos nos esquecer de que a salvação é obra divina. Dependemos dele, da sua misericórdia e do seu favor para conosco, pecadores perdidos. Então, nós precisamos da misericórdia do Senhor, nós precisamos da graça dele, dependemos dele, e devemos aceitar humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor, em nosso favor, pois Jesus pagou um alto preço para quem crê nele seja salvo. Ele pagou um alto preço para que aquele que crê nele seja salvo. E quem o rejeita permanece perdido em delitos e em pecados. Efésios 2, versículo 1 fala, que as pessoas estão perdidas nos seus próprios delitos. Amados, então a introdução está dizendo que o amor de Deus é o maior para conosco, é o maior de todos os tempos para a humanidade. Nesse capítulo aparece quem lá? Um homem, um mestre, perguntando para Jesus, perguntando para o Senhor. Nicodemos falando com Jesus, e ele dizendo, conversando com o Senhor, querendo saber a respeito da salvação, do novo nascimento. Aí Jesus responde para ele, não importa, Nicodemos, você nasce de novo. Ele falou: como vai ser isso? Parece que eu estou de ignorância, com o Senhor. Aí eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo e nascer? Aí Jesus: não, quando você é mestre, sabe disso, é nascer da água e do Espírito, né? É crer em mim, é aceitar, as minhas palavras, é aceitar eu como Salvador, e aí você vai nascer da água e do Espírito. E Jesus continua falando que assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. Nós vamos ver no primeiro tópico aí. Então o Senhor, ele dá a referência lá de Números 21. Por que levantou aquela serpente do deserto? Porque o povo tinha saído lá do Egito e eles murmuraram contra Moisés, levantaram contra o seu líder, levantou até mesmo, ficou até contra Deus, ingrato contra Deus. Porque nós estamos, o Moisés está aí, estamos aqui nesse lugar, e começou a levantar contra o seu líder, levantar contra o seu pastor,
levantar contra a sua liderança. E ali naquele momento, Deus então manda o quê? Um animal mansinho lá, né? Uma serpente abrasadora, serpente venenosas, né? E assim mordia o povo, picava o povo. E eles começaram a morrer, porque não tinha o antídoto para combater aquele veneno. E assim o povo clamou a Moisés, e Deus orou ao Senhor. Mas eles chegaram e confessaram: eu tenho levantado contra a tua pessoa, nós temos levantado contra as coisas que Deus tem feito, e por isso agora nós estamos aqui pedindo perdão, para que nós possamos, para que Deus tenha misericórdia de nós. Então Deus pede para fazer aquela haste de uma serpente de bronze pendurar, era o símbolo, né? E as pessoas que olhassem, não que a serpente ia curar, mas como eles estivessem ali, eu arrependi. Aí Deus então curava aquela pessoa daquela mordida, daquela cobra. Deus neutralizava o veneno. E assim Deus tirou aquela praga. E aqui Jesus, nesse primeiro tópico aqui, vai nos dizer que também sobre essa referência. Uma maravilhosa salvação é o primeiro subtópico. A segunda é a obra da salvação. A terceira é o Salvador. A leitura do contraste nos lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento, em número 21, versículo 4 e 9, que trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto, e teria a maldição removida de sua vida. Aí vem, semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção para a alma carente de salvação. Em João 3, o 14 e o 15. Então Jesus, as pessoas olhavam para aquela serpente de bronze e o veneno era neutralizado. E nós, pelo veneno que o inimigo tem lançado no ser humano para fazer o pecado, e nós em pecado, o pecado é o veneno que Satanás injeta no ser humano. E para tirar esse veneno do pecado do corpo do ser humano, é somente agora nós olharmos para quem? Para a cruz do Calvário, olhar para Jesus, e assim os pecados são perdoados, e esse veneno é neutralizado, e nós não morremos, e nós continuamos vivos para adorar o Senhor Jesus Cristo. E ficamos livres do pecado. Dessa forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar, ao ponto de entregar o seu único filho para salvar aquele que crê. João 3,16. Porque Deus amou nós de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a promessa para mim, para os irmãos, para esta igreja, nesse século. Essa preciosa promessa traz duas realidades. A primeira realidade, a de quem crê não será condenado. É uma realidade. Se nós cremos em Jesus, e se nós cremos que Ele nos perdoou, nós não vamos ser condenados. A segunda condição é a de quem não crê, já está condenado. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos que crerem em seu Filho Jesus. Então, quem crê está salvo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. João 16 e 15, né? Ide por todo mundo, Marcos 16 e 15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, se nós cremos em Jesus, pode ter certeza que a sua salvação está garantida.
A nossa salvação está garantida. Porque quem crer em Jesus vai obedecer a sua palavra, vai obedecer os seus mandamentos, e assim nós vamos tendo livramento e nós vamos alcançar a salvação em Cristo Jesus. A obra da salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação, que vem do grego soteria, traz um sentido de livramento de perigo, de ameaça, saúde, livramento da prisão, livramento do dilúvio. Dessa maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão do poder do pecado e da condenação eterna. Glória a Deus por isso. A obra da salvação é isso. É a providência de Deus para nós. Foi o quê? Foi um grande livramento do perigo de nós irmos para o inferno. Enquanto nós estivermos aqui firmados em Jesus, nós temos a certeza que nós não vamos ser queimados no inferno, que nós não vamos vir para o lago de fogo. É essa a esperança que nós estamos aqui nesta manhã. Por isso que você veio aqui nesta manhã, porque você sabe que Deus te trouxe aqui para renovar a sua força, a sua fé nesta manhã, para dizer: a sua salvação está garantida em mim, porque eu paguei por ti. Então nós temos esta esperança, por um grande livramento de um perigo, de ameaça e também saúde. Quantos livramentos de saúde nós já tivemos, né? Quantas coisas nos sobreveio para nos matar, algumas doenças, mas nós estamos vivos aqui. Nós passamos no vale da sombra da morte em 2021, no vale da sombra da morte, quando a Covid atacou milhões de pessoas no mundo. Nós passemos ali, né? Numa cama, ficamos muito mal, e agora estamos aqui vivos. Deus nos deu livramento para continuarmos anunciando que Ele é o Salvador, para continuar que Ele vai voltar e continuarmos também na presença dEle, né? Agradecendo a Ele por esse livramento de morte, livramento de ameaça. Nós fomos ameaçados pela morte, mas o Senhor guardou as nossas vidas e também nos deu saúde. E agora nós estamos aqui saudáveis para a honra e a glória do nome de Jesus. Livramento de prisão. Quando Paulo estava em prisões, Paulo, quando falou que aos Filipenses, ele estava preso. Quantas cartas, mas Deus lhe deu livramento de prisões. Quantos irmãos nossos estavam presos ali na igreja primitiva, no começo da igreja primitiva, foram presos, e o próprio Deus foi lá e livrou eles da prisão, mandou o anjo lá para tirar eles de lá, né? Pedro, Paulo e Sila mesmo, Deus proveu deles para livrar eles daquela prisão, daquela condenação ali. Quantos de nós fomos libertos, livres disso também, não é? Livramento do pecado, do dilúvio, livramento do dilúvio. Deus nos deu livramento para Noé, né? Noé, todas as pessoas em volta, né? Deus mandou ali um dilúvio, e Noé dentro da arca. Nós estávamos tranquilos dentro da arca, porque tantos animais, bichos ali dentro. Tinha trabalho lá, não tinha? Mas Deus quando manda, abre as comportas do céu e manda a chuva, está acontecendo os fenômenos aí. Aqui no Brasil, né? Rio Grande do Sul, esse ano foi devastado, né? Agora lá na Espanha, onde tem a igreja, né? Missionário nosso lá na Espanha, está passando aperto, porque na Espanha já morreu mais de 200 pessoas e muitas desaparecidas por causa de uma inundação que teve, do maior de todos os tempos. Então está acontecendo algumas coisas, né? É avião caindo com 200 pessoas, é as guerras que estão aí, né? guerreando, Israel guerreando, Rússia guerreando. Então, mas o Senhor tem dado livramento. E
Noé e sua família foi salva pelo nosso Senhor. Então são grandes livramentos. E nós que estamos aqui, quanto livramento Deus já te deu? Quantos livramentos? Às vezes você está assim, fui salvo por um triz, fui salvo por um momento, não é assim? Muitas pessoas foram salvas tirou só que ele saiu um pouquinho para cá, a morte passou. Quantas pessoas já teve livramento? Você já teve livramento na sua vida? Muitos livramentos. Se nós formos olhar aqui, a gente vai ver tanto que o Senhor já nos guardou, tantos que o Senhor já nos salvou de nós não perecemos. E o outro livramento que Deus nos deu foi o quê? O do pecado. Que nós estávamos, aprofundado nisso aí, e Deus nos livrou de lá, e agora nós estamos aqui, perdoados pelo Senhor, abraçados pelo Senhor. O Salvador, quem que é o nosso Salvador? Jesus. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego, soter, Salvador, libertador, preservador, conservador. 4 palavras aí. Salvador é o Senhor que salva, é o Senhor Jesus que perdoa os nossos pecados. Em nenhum outro há salvação, né? A mulher samaritana, em João 4 e 42, a mulher samaritana, ali Jesus junto à fonte, aquela mulher chega, Jesus revela algo da vida dela, e ela olha para Jesus e fala assim: eu vejo que o Senhor é o Messias, eu vejo que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. E ela deixou o cântaro ali e foi lá na cidade e anunciou para todo mundo, assim: lá na fonte tem um homem, ele é o Salvador do mundo, ele é o Messias, vamos lá para vocês verem. E alguém foi lá, e muitas pessoas naquele dia reconheceram Jesus como Messias e Salvador da sua alma. Salvador, libertador, ele é o libertador. Lá no passado, no Antigo Testamento, Deus libertou um povo que estava escravizado há mais de 400 anos. O libertador, ele usou quem? Moisés, como o libertador daquele povo, ele usado por Deus para tirar o povo dali do Egito. Libertador. Então o Senhor também é o nosso libertador. Quando nós estávamos aí algemado pelo inimigo, né? Mas o Senhor fez as algemas cair. Por que nós estamos algemados aí no mundo? Temos pessoas algemadas aí com cachaça, não tem? Com alcoolismo, aquilo é uma algema. Com o tabagismo, é uma algema. Com as drogas, algemado, né? Algemado com adultério, algemado com a prostituição, algemado com homicídio, algemado com muitas coisas aí. Aí então precisa de um libertador. Quem é o libertador? Aí Jesus vem e fala: vem cá, eu vou te libertar do Senhor, eu vou te salvar. Aí quando o homem fala: Jesus, tem misericórdia de mim, aí Jesus fala assim: eu vou te salvar agora, vou te libertar agora, para você ficar livre, para você o quê? Me adorar e buscar a minha presença. Libertador, preservador. O Senhor é preservador. Nós estamos no mundo. Eu falei aqui terça-feira que nós somos 8 bilhões de pessoas e 200 milhões de pessoas no mundo, atualizado agora. Mas Deus sustenta esta humanidade toda, não sustenta? Fala de preservar aqui, Deus está preservar é sustentar, não é deixar aí, está esse povo aí, eu não vou sustentar.
Por mim, se eles morrer, morreram. Se morreu de fome, morreu. Se morreu de sede, morreu. Deus não pensa assim. O nosso Salvador não pensa assim. Ele fala: eu vou salvar, eu vou libertar, mas eu também vou preservar, eu vou cuidar da minha igreja, até enquanto eu vou buscar ela. Enquanto durar a terra, vai ter sementeira, vai ter fruto, vai ter tudo para estar preservando o ser humano que eu criei. Deus tem preservado a nossa vida, a minha vida, a sua vida. Para Ele, Ele olha assim e fala assim: eu estou cuidando muito bem dela, olha como Ele está limpo, olha como Ele está limpo, olha como a minha igreja está limpa, que eu tenho preservado, que eu tenho cuidado dela, eu não tenho deixado no corpo físico faltar saúde, no corpo físico faltar o alimento, faltar o pão. Vai ter alimento para todos aí, enquanto eu não buscar a igreja, vai ter alimento, enquanto durar a terra, vai ter alimento para o ser humano. Deus preservando a nossa vida, Deus preservando esta igreja. Ele também é conservador, e Ele conserva, né? O que é conservar? É não estragar, não é? Não deixar sumir. Vou conservar aquele carro está conservado, ou seja, está bem cuidado, não é? Às vezes o carro tem 20 anos, mas o carro está conservado, né? A pessoa tem 50 anos, está conservado, está com saúde. A igreja do Senhor, que foi levantada ali há mais de 2000 anos, está conservada até hoje, e não vai estragar até a vinda do Senhor. Diga, Jesus fala assim: eu vou buscar minha igreja, ela está conservada, continua do mesmo jeito que eu ganhei ela ali na cruz do Calvário, continua do mesmo jeito, e eu vou levar ela para mim. Assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. Esse Salvador revelado em João 3, 16, 17 nos garante a gloriosa promessa da salvação. Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Quem se arrepende e crê em Jesus, jamais perecerá. Jamais. Então nós precisamos desse Salvador para continuar salvando a nossa família, para continuar salvando a nossa vida e nos garantindo a salvação eterna. A salvação é um presente de Deus para todos que crerem em seu Filho Jesus. Alguma dúvida nesse primeiro ponto, amado? Se não quer falar alguma coisa, pode falar. Nos ajuda aí a ministrar. Bem, pastor Elias, eu acho maravilhoso esse estudo sobre a promessa da salvação, né? A Bíblia fala e é verdade, né? A maioria de nós não tivemos o privilégio de nascer no chamado lar cristão, né? E nós estávamos presos nos nossos pecados, sem força nenhuma para se dirigir até o Senhor. Nós tivemos esse privilégio. O povo brasileiro é um povo privilegiado, devido à quantidade de oportunidades para pessoas se aproximarem de Deus. Quantos lugares nesse mundo, né, pastor Elias, as pessoas estão buscando a salvação em outros meios, né? A minha alma fica preocupada quando eu começo a pensar naqueles povos da
Índia, né? Onde eles buscam salvação nos animais, adoram animais, acreditam que eles são intermediários entre Deus e os seres humanos. Né? Quantas pessoas que estão erradas buscando salvação no homem, buscando salvação na religião, quantos que têm essa oportunidade, mas preferem ficar no que fulano fala, no que Bertano diz, preferem ficar em filosofias erradas. Mas nós temos esse privilégio de conhecer esse estudo maravilhoso sobre a salvação, né, em Cristo Jesus. Essa promessa maravilhosa que se cumpriu, né? Eu estava lendo hoje, né, em casa, esse texto de Lucas, quando Jesus nasceu, aí foi entregue as boas novas lá dos pastores, né? Eis que nasceu em Belém aquele que é o Salvador. Maria, quando recebeu a promessa, né, da vida do Salvador, que ia ser gerado no ventre dela, na alegria daquela mulher, eu assim, estou lendo o texto bíblico falando que em nenhum outro há salvação. E infelizmente, pastor Elias, eu conheço casos, e nós conhecemos casos também, de pessoas que eram salvas em Cristo Jesus, mas parece que não estavam satisfeitas e começaram a pesquisar outras religiões para ver se realmente, vamos ver se o cristianismo realmente está certo, vamos ver se, eu quero ver se esse Salvador Jesus é o único Salvador mesmo. Começaram a pesquisar outras religiões e acabou que eles foram pescados por outros ensinamentos errados, ou por ensinamentos errados estão lá. Mas o único Salvador é Jesus. Nós vamos chegar lá, tem um ponto que vai falar sobre isso aí. Amados, vamos para o segundo tópico. Eu quero que o irmão fale. Quem pode ler para nós aí, o irmão abençoado aí? Segundo pode. Vamos falar para ele. Podemos compreender a natureza da promessa de salvação, investigando alguns aspectos salvíficos desta grande obra. Justificação. Um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração e declarado justo, isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, está temporariamente absolvido. É um salvo. Por intermédio da justificação, o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Dessa forma, fomos justificados e por isso temos plena paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 5:1. Amém. Justificação. O nosso Deus, Ele, quando nós confessa e deixa, a gente alcança misericórdia. E a gente é justificado diante de Deus. Quando o homem está em delitos, praticando tudo quanto é tipo de atrocidade, praticando o pecado, e a gente olha para essa pessoa, hoje está aí, o filho mata o pai, ou o pai mata o filho. Aí, as pessoas estupram a criancinha, mata a criancinha, bate a criancinha. Pessoas estão praticando aí a injustiça, as imoralidades. Aí, se nós olhamos para isso, aí nós olhamos para a situação, e Deus olha lá de cima e fala: o povo está corrompido, olhando para o mundo que os valores estão sendo invertidos, mas aí olhando para tudo isso, ele vê o pecado, tem se multiplicado, o pecado tem se alastrado de uma maneira, mas quando você olha,
matou o pai, matou a mãe. Ah, estuprou a criancinha. Ah, fez isso, fez aquilo. Aí essa pessoa vai e aceita Jesus. Todo esse pecado que ele vai ter, você começa a pagar diante da lei. Mas todo o pecado que ele cometeu ali é justificado diante de Deus. Deus apaga aquilo ali. Então a nossa justificação vem daí. Porque nós, a pessoa que bebe, pessoas que vivem por aí jogando, roubando, matando. Aí quando ele aceita Jesus, ele falou assim, agora Senhor, eu não quero mais viver nessa prática. Pede o Senhor perdão. Eu era adolescente e desviei por um tempo, passei mais de 10 anos sem ter a comunhão da igreja, não tinha visto nenhum. De repente, depois dos 18 anos, comecei a me embriagar. E para completar, entrei numa empresa que vendia bebidas. Trabalhei por quase 4 anos, todo dia embriagado. Trabalhava embriagado, podia trabalhar, estava. Foi uma luta. Saí da empresa. Continuei nessa prática. Porque os apóstolos não entram no reino dos céus, não é assim. O adulto não entra no reino dos céus, não é assim. O mentiroso não entra no reino dos céus. Nessa prática. Mas eu não perdi o temor. Sabe que desviado tem temor. Ele só não quer voltar. Eu fazia jejum de 30 dias, falei assim, eu vou beber 30 dias. Eu cumpria, não bebia. Tem hora que eu fiquei assim, Deus viu esse negócio. Ele viu, né? Às vezes eu estava assim, eu começava a orar. E chorava. Mas eu não voltava. Eu não voltava para os pés do Senhor. Até um dia, 1991, eu entrei na empresa. Em 1996, eu estive num bar. Com uma pessoa conversa lá e conversa bem. Essa pessoa tirou um lenço e passou no meu rosto. Quando ela passou esse lenço no meu rosto, entrou um peso tão grande aqui. Eu senti, aquele trouxe, chegou a dar um tranco em mim. Lenço consagrado ao diabo. Foi na quinta-feira. Então foi na sexta-feira. Eu levantei e parte do meu corpo não funcionava não. Aí eu trabalhei na sexta-feira o dia inteiro. Aí eu trabalhava com a mãe na casa, trabalhei o dia inteiro ali. Tomei umas cachaças ainda. A hora que terminou o dia, a hora que terminou aquela sexta-feira, aí eu fui para casa, deitei, e no meu pensamento, na hora que eu deitava, eu deitei na cabeça do céu. Eu falei assim, amanhã eu vou seguir com o Senhor.
aqui, nessa casa, eu estava reformando ela, eu vou estar aqui e vou fazer um concerto com Deus. E deitei e falei assim, amanhã, 6 horas da manhã. Aí eu levantei 5h30, 6 horas da manhã, estava eu lá na casa, cheio de madeira. Erguei as madeiras para um lado, dobrei o meu joelho, falei, Deus, aqui eu estou. Lá na vila, Deus vê nós em qualquer lugar. Dobrei meu joelho e falei assim, Deus, aqui eu estou. E neste momento, eu peço ao Senhor perdão de todos os meus pecados. Eu peço ao Senhor que tira tudo. Tira os vícios. Me liberta, Senhor. Repreenda, Senhor, esse espírito que está fazendo com que parte do meu corpo não funcione. E em lágrimas, o Senhor me respondeu desta maneira: meu filho, ele já está derrotado. Quando o Senhor nitidamente ouvi essa mensagem, ele já está derrotado, irmão. Aí eu levantei, pus de pé e sarei na hora. Estou sarado até hoje. Aleluia. E para não quero viciar todos os dias bebia cachaça que tivesse de beber para embriagar. A partir daquele dia, irmão, até hoje, vai fazer 30 anos. Eu não bebo mais. Estou liberto, justificado diante de Deus. E nos tornamos homens justos diante da sociedade. E aonde nós temos passado, o Senhor tem feito grandes coisas por nós. O Senhor tem nos justificado. E o Senhor também não tem jogado na minha cara o que eu fiz, não. Ele não faz isso, não. Se eu errei, agora Ele vai me julgar segundo o que eu fiz, né? Mas Ele nos perdoa e nós estamos aqui justificados. Quando nós estamos aqui na situação em Deus, você está sendo justo diante do Senhor, está sendo justificado diante do Senhor, e está declarado justo. Lá em cima está sendo declarado justo. Ele é justo, ela é justa. Lembra de Jó? Lembra? Observaste meus servos Jó? Observaste meus servos ali no Santa Cruz? Homens e mulheres justas, temente a mim? É eu que estou com eles, né? É eu que tenho o abençoado e prosperado, que vai continuar prosperando. Regeneração. Quem pode ler a regeneração para nós? Aqui a obra de salvação apresentada no Evangelho de João 3 se manifesta na vida do salvo. É necessário que ocorra a regeneração, denominada de novo nascimento, no mesmo capítulo. 3, João 3, 1 ao 6, uma pessoa se nasce de novo, passa por um processo de transformação interior, em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito. Essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. Então, o pecador se torna filho de Deus, nova criatura que anda em novidade de vida. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. Glória a Deus. Regeneração. A regeneração, a pessoa vai regenerando, né? Vai regenerando. Eu estou a 140 por hora. Aí eu vou tirando o pé, né? Aí vai
meu caso, que eu bebia todos os dias, eu fui liberto naquele dia. Naquele dia o Senhor teve misericórdia de mim. Então tem casos que a pessoa bebe hoje, bebe amanhã, porque vai regenerando. Até, assim, agora eu não quero mais isso. Eu fumo hoje, eu fumo cigarro hoje. Eu fumo 3 cigarros por dia, não. Vou passar a fumar 1. Não é assim? É assim mesmo. Agora, seguinte, irmãos, aqui existe uma pergunta muito interessante de eles fazendo, que é o seguinte: uma vez salvo, sempre salvo? Uma vez que nós aceitamos Jesus, levantamos nossa mão, né? Estamos salvos, estamos? Mas, e aí? Porque quando se fala de regeneração, o pastor está falando do testemunho aqui, eu fumei durante 30 anos, 22 anos, e bebia. A bebida eu consegui, em poucos dias Jesus me abençoou, eu consegui ficar livre da bebida. Mas o cigarro, como eu fumava 22 anos, eu não consegui me libertar. Eu fumava escondido com vergonha dos irmãos. Eu ia para a igreja, quando eu estava irmão, eu ficava escondido, porque estava vergonha, né? Aceitei Jesus na igreja lá e estou fumando. Mas é isso que nos traz a regeneração. Lá no livro de 2 Coríntios 5, 17, vai: eis que nova criatura é, e tudo se fez novo. Mas esse fazer novo é uma luta constante, até que você seja realmente regenerado. Até que realmente você. Porque, como o pastor falou, tem pessoas que é liberto na hora. Eu não fui liberto na hora. Eu tive uma luta muito grande. Não, eu tive que provar para Deus que eu quero ser liberto. Eu tive que mostrar: não, Senhor, eu não aceito isso mais na minha vida. Eu quero que esse demônio do vício, esse Satanás, caia por terra para sempre. Que nunca mais eu venha colocar um cigarro na boca. E assim Deus fez por mim. Agora, nós não temos que colocar na nossa mente, como muitas pessoas aí fora, falam assim: eu aceitei Jesus e posso continuar fazendo tudo que eu fazia. Eu sou salvo. Eu aceitei Jesus, eu não preciso ir no templo adorar o Senhor, não, prestar culto, não. Eu posso ser crente em casa mesmo. E cadê a comunhão com a igreja? Cadê os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, já que nós aceitamos a Ele? Então a gente tem que ter muito cuidado. É muito bom falar sobre os testemunhos de libertação, porque a gente está falando de salvação. O Senhor, Ele mostra, desde a época de Noé, depois do dilúvio, que Ele veio a Bíblia fala de salvação, de livramentos terrenos, salvação terrena. Deus livrou Noé do dilúvio. Deus livrou Abraão, quarto rei, lutando contra 5. Abraão venceu a guerra. E Israel foi vencendo guerras terrenas, uma atrás da outra, até que um dia que ele foi derrotado pelos filisteus. Por quê? Porque ele desviou do propósito do Senhor, não é? Olha que interessante. Se nós aceitamos Jesus como único e suficiente salvador da nossa alma, significa que nós temos que lutar. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado à força, não é? Então é bom que a gente tenha lembrado, é bom que o pastor tenha tocado nesse assunto. Por quê? Porque a gente vai entender, tem pessoas que pensam: eu aceitei Jesus, mas eu não preciso ir na igreja mais, eu não preciso jejuar, eu não preciso orar, eu não preciso estar em comunhão com a igreja, eu não preciso estar em comunhão com o Senhor. Aí fica uma coisa bem morna, né? A Bíblia fala: não és nem frio, nem quente, és morno, vomitar-te-ei da boca para fora. Aí não tem nada com Deus aí, né? Então é bom que a gente venha lembrar disso. Por quê? Porque a salvação ela é contínua. A regeneração tem que ser hoje, amanhã, sempre. Você sempre regenerado, porque vai alcançar os benefícios do Espírito Santo que é dado por Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Pastor Elias, o comentário dos amados aí são comentários importantes, né? Quando eu estava analisando aqui que um dos principais objetivos dessa regeneração, desse ensinamento, né, fala sobre ser gerado de novo, novo nascimento. Paulo fala que o novo nascimento é isso aí, é ser gerado de novo, ou seja, nascer da água e do Espírito. Esse nascer da água aí não é princípio batizar nas águas, pode alcançar esse entendimento também, mas ser gerado da água e a princípio está falando da palavra de Deus.
a ser da água do Espírito. Nós fomos gerados de novo. Nós nascemos de novo. Temos um novo coração. Os espíritas, eles interpretam esse texto que Jesus falou para Nicodemo, é necessário nascer de novo. Os espíritas, eles interpretam esse texto aí como Jesus está dizendo, é necessário renascer de novo. Aí eles interpretam e pregam que o indivíduo morre e se quiser alcançar a salvação, o espírito dele tem que vir e encarnar em outro indivíduo aqui na Terra e passar por vários processos de reencarnação, mas aí a palavra está falando, nascer de novo. Nós nascemos de novo, nós somos gerados de novo. E aí quando a gente está vivendo essa experiência com Deus, a gente começa a pensar, gente, por que eu demorei tanto para ter encontro com Jesus? Aonde que eu estava, eu vivia tanto tempo no pecado, no difícil. Nós nascemos de novo, é por isso que nós aborrecemos o pecado, porque nós nascemos de novo. É uma obra realizada por Deus. Amém. Aí a referência está aqui, Coríntios 5:17. Assim quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo na nossa vida. Glória a Deus por isso. Santificação. A santificação é um processo, é um aspecto da salvação. A santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Vocês vão entender aí? Por meio da justificação e da regeneração, são justificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Por que imediato? Porque no momento que eu confesso, no momento que eu arrependo, e no momento que vem a regeneração, o arrependimento dentro de mim, aí nós somos justificados imediatamente. Senhor, ó rapaz, esse aí, ó, não fez nada. Agora eu e você somos ladrão. Ô Senhor, lembra de mim quando o Senhor estiver lá atrás. Ali foi imediatamente, não foi? Hoje mesmo você vai estar comigo. Então é assim que o Senhor faz com nós. É assim que o Senhor faz com aquele que está lá na prostituição, está lá nas drogas, está lá na coisa. Um dia que ele vem e fala assim, eu estou aqui. Eu te perdoo agora. E está perdoado imediatamente. Aí é onde a gente consegue alcançar esse privilégio do Senhor. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva, por meio do relacionamento com Cristo. É o que o Fábio falou aqui. Aí eu fumava tanto por dia. Agora, aí foi até ver. Hoje foi progressiva a libertação dele. Mas está de pé. Tem pessoas que usam droga. A droga tem uma abstinência muito grande, não é? Aí, Deus pode libertar de imediato também. Mas, devido à abstinência da coisa, a pessoa vai progressivamente vai deixando. E vai deixando aquela prática do pecado. E assim, ele vai sendo justificado e liberto. Não é? Então, tem coisas, irmãos, que a gente faz aí que é prazeroso. E o diabo, ele sabe aquilo que mais você gosta de fazer, aí é aquilo que mais vai lançar na sua frente para você fazer. Então você fala assim, agora eu sou de Jesus. Aí o que o diabo faz? Ele gostava de fazer isso. Ele gostava de dançar. Aí ele gostava de estar nas prostituições. Ele vai usar você naquela área. Ele vai pôr aquilo mais na sua frente. Daquilo que ele mais vai jogar na sua frente para você desistir de Jesus. Mas aí quando você dedicar a Jesus, tem misericórdia. Jesus não deixa ele, cara. Jesus não tem misericórdia. Não é?
Eu tinha capaz de reconciliar com Deus. Deus tem misericórdia de mim. Eu sentado. Deus não usa, o inimigo não usa uma pessoa lá. Vem, eu posso sentar do seu lado? Acabou? Pensa. E ali já começou a me chamar de bonito, de lindo. Se fosse hoje, estaria em cadeia, assédio. Sim ou não? É. Mas quando eu desci no ônibus, lá na cidade, 13 e pouca da manhã, sabe o que a mensagem que estava no meu coração? Porque o Espírito Santo ele sonda nossos corações. E o Espírito Santo não quer que ninguém se perde. Você não pode desviar. Você não pode desviar. Você não pode desviar. É isso que o Espírito colocou no meu coração. Eu disse, fui para a casa de Natinho e dormi. Você não pode desviar. Você não pode desviar. Jamais da cama, da baixada. O Espírito Santo cuida de nós, irmão. Aí nós estamos aqui justificados. É progressivo, não é? O que mais você faz mais? O que deve ter colocado na sua frente para você? E para o inferno com ele? Sim, mano. Então,
glória. Você não vai ficar vendo as pessoas pecar. Além disso, você não vai ser tentado e nem vai ficar vendo pessoas pecar. Porque lá não vai ter isso. Tem um que fala, né? No céu não entra pecado, tristeza, fadiga, nem dor. Então vamos parar, porque senão vamos cantar tudo e agora vai embora. Terceiro ponto, irmãos. Tem alguma dúvida aí, irmão? Para ver a tempo aqui? Só uma observação. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva no meio do relacionamento com Cristo. Eu acho que é importante entender que a regeneração do homem, de si próprio, não consegue regenerar. O relacionamento com Cristo, a busca constante com Cristo, né? O estudo da palavra, né? A oração, o jejum, a busca em Cristo é que conseguimos ser regenerados. Você deve ser essa regeneração em Cristo. Todos os dias, né? E aí nós vamos vencendo. Vamos correr aqui. A promessa e perseverança na salvação. A base da promessa de salvação é Cristo. Amém? João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa de nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Efésios 1 e 4. Logo, a igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituído de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Assim fazemos parte do corpo de Cristo. E isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário. Oh, glória a Deus! Então a nossa base é a obra que foi consumada no Calvário por Cristo Jesus. Apostasia individual. Apostasia individual. Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que as pessoas, que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resistir. O que é incondicional, irmãos? 30 segundos. É incondicional, tem condições, né? Apostasia é engraçado, moço. Eu ia falar que é rápido, está difícil ainda agora. Apostasia, incondicional, né? Incondicional é incondição, sem condições. Podemos colocar condições para seguir a outra, condições de salvação. A condição é com Cristo. Então foi incondicional, Deus. Claro que Deus estabeleceu regras. Isso é incondicional. A regra do nosso Deus é incondicional. Sim ou não? Porque se fosse condição, se Deus falar assim, condição é o único meio. É o único meio. Se você não quiser me seguir, eu vou te destruir. Acabou. Essa é a condição do ser humano. Mas como é incondicional, aí Deus deixou o livre arbítrio para todos nós. 30 segundos. Concorda? 30 segundos? Rapidinho. Deixa eu aproveitar a oportunidade aqui e falar. Existe uma briga muito grande, entre aspas, né? Existe uma briga muito grande, uma briga teológica, né, pastor Elias? Entre os chamados calvinistas e os chamados arminianos. Os calvinistas é um grupo que nasceu depois do ano 1517, né? Calvino, ele pregava o quê? Ele pregava ele pregava sobre a predestinação com relação à salvação, ou seja, ele pregava que uns nasceram para ser salvos e outros nasceram para condenação. Ou seja, se o indivíduo nasceu para condenação, ele pode fazer o que for, mas ele não vai herdar a salvação. Porém, nós louvamos a Deus que tempo depois, né, Deus levantou, eu creio assim, né, um irmão chamado Armínio,
ele já pregava e ele crê de maneira diferente, né? Como nós cremos aqui, nós cremos, né, que a salvação é um ato de Deus, mas é um ato do homem também. Deus oferece a salvação, mas o homem tem que aceitar, o homem tem que querer. Mas ele tem que perseverar até o fim. Tem que perseverar até o fim. Agora, tem outra vez que não tem só uma questão de predestinação, não. Aqui a mulher que tem, que já tem até a lição dela, é assim, a pessoa quando aceita Jesus e escolhe seguir a ele, Deus predestina ele ao fim da vida dele e para o céu. Quando acontecer dele morrer na hora de falar palavrão, por exemplo, se não falar palavrão, eu vou para o inferno. Aí tem a direção, que a pessoa aceita Jesus, aí ela é predestinada a ir para o céu. Eu tenho pergunta, a gente está comentando aqui, uma vez até falando, pode falar? Não, é coisa rápida. Porque quando o calvinista fala que a predestinação, existe a predestinação, essa predestinação ela vai evidenciar na vida do cristão o seguimento correto da palavra. Não é simplesmente, não é, a pessoa pode fazer o que exatamente quiser. Uma das evidências que ela é eleita é a seguindo a palavra. Mas ela é um tempo mais. Mas é que irmão, só que já tem uma lista de interpretação que diz que se ele nasceu para a exceção, nem que seja na última hora, Deus vai dar um jeitinho. Não. Nessa linhagem não. Depois nós vamos nessa linhagem aí. Vamos terminar então aqui. Já chegou a turma então. Nosso tempo passou, hein? A promessa é segunda, a promessa e a segurança da salvação. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesmo que o apóstolo Paulo escreveu. Mas diante-nos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Por isto é ainda muito melhor. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Assim, os que crerem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor e, mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. Amém? A promessa da salvação, em conclusão, nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus que estende a sua mão ao pecador perdido, mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus Cristo é salvo, mas quem rejeita permanece perdido em delitos e em pecados. Deus continue abençoando os irmãos. Amém. Vamos pessoal da lei de Deus. Fala
não seja. No menino Jesus. Não, total 3, número 8, demissão 3, oferta não teve. Semeadores de mirim, 4, 22, 32, 10, tal. Aí nós temos depois, o Samuel, que é o Pedro, e também teve o Davi. Tá? Não, não precisa por aí. E aumenta 20 centavos. Semeadores de... Não, eu acho que ele de outra parte, eu vou organizar. Eu estou em outra parte, não perdoa, não. Ela tem que não vai lá. Amém, irmão? Vamos agradecer ao Senhor. Está conosco esta manhã, irmã Ana Paula. Seja bem-vindo, minha irmã. Então, já foi um prazer ter aqui conosco. Vamos agradecer ao Senhor. Agradece. Agradece, Senhor, pela vida, pela saúde. Senhor Deus, eu quero te agradecer nesta manhã por cada criança, jovem, adolescente, irmãos que vieram aqui nesta manhã, professor desta escola dominical abençoada. Te agradecemos pela nossa salvação, meu Pai, até neste último presente, meu Pai, guarda a tua igreja, protege ela, continue, Espírito Santo, Porque eu fico vindo lá, questão da gente,